Recentemente, um grupo de pediatras elaborou um manifesto em defesa da volta às aulas presenciais em 2021. E com base nas experiências de outros países, principalmente dos europeus, e em evidências científicas, os médicos entendem que, tomando todas as medidas sanitárias, é possível que as crianças retomem as atividades escolares. No manifesto, os pediatras avaliam que o custo-benefício de mandar as crianças para a escola e destacam o papel importante da escola na sociabilização das crianças. Ainda de acordo com os pediatras, a proposta do manifesto é abrir um espaço de reflexão sobre a real necessidade das crianças ficarem em casa. Paulo Figueiredo, você começa essa. Bom, essa história de deixar as crianças em casa, isso que vem sendo feito até agora em vários lugares, né? Pelo que eu tenho acompanhado com os meus amigos aí no Brasil, isso é uma maldade, né? Isso é uma maldade com as crianças, uma maldade com os adolescentes. Aqui na Flórida, as escolas privadas já estão abertas desde junho e as escolas públicas desde outubro. Olhando os dados atualizados aqui nos Estados Unidos, do CDC, que é o Centro de Controle de Doenças, né, o órgão público que trata disso, das 250 mil mortes atribuídas ao Covid nos Estados Unidos, você tem um total de 84 mortes de pessoas menores de 14 anos, de crianças, né, efetivamente. Repara, eu não estou falando 84 mil, não estou falando 8.400, não, eu estou falando 84. Entre 18 e 24 anos, a gente já está falando aí dos nossos jovens, né, e adolescentes, você tem 428. Repara, 84 de 250 mil e 428 de 250 mil. Por outro lado, aqui nos Estados Unidos, nesse ano, você já teve mais de 2 mil mortos entre 14 e 18 anos por suicídio. Os dados são do jornal Psychology Today. Sim, suicídio é a 10ª causa de morte mais comum nos Estados Unidos. Nesse ano, agravado pelo Covid, né, um estudo do CDC, esse órgão que eu estava falando governamental, mostrou que 1 em cada 4 alunos do ensino médio americano, high school, né, aqui, pensavam em suicídio. Um outro estudo do Healthy Minds, chamado Healthy Minds Study, né, que significa estudos de mentes sadias. Foram 55 mil jovens participantes. Eles disseram que algo como 14% desses jovens experimentaram alguma ideia suicida nesse ano. É óbvio que não é só o Covid, a juventude mundial vive um problema grande um problema de falta de perspectiva, um problema mais profundo, cultural aqui, que não vem ao caso, mas o aumento desse ano foi grande muito por causa dos lockdowns, que fazem com que os jovens fiquem trancados em casa. Então, óbvio, além dessas consequências, né, dessas consequências psicológicas que a gente deve levar em consideração, e não é só dos jovens, os adultos também, o número de suicídios entre adultos, violência doméstica, essas coisas têm aumentado, mas a gente está falando aqui especificamente dos jovens, a gente tem que levar em consideração a consequência para a educação deles. Isso é um problema que me toca muito, porque eu tenho filha pequena e eu observo, mesmo com as restrições aqui que ela tem tido na educação, etc., a educação que os jovens estão recebendo não é a mesma educação que estariam recebendo em condições normais. E eles vão pagar a vida inteira por isso. Como é que você consegue correr atrás do prejuízo do tempo? Vai repetir o ano, não vai repetir o ano? Isso é muito triste, né? Porque eu acho que todo mundo aqui concorda, que a educação é a coisa mais importante para o futuro dos jovens e para o futuro da nossa sociedade. Então todo mundo que enchia a boca para falar educação, a gente não investe o suficiente, não paga o suficiente, não sei o quê, todo mundo tá ok com subitamente a gente deixar os jovens trancados dentro de casa sem receber educação. Agora, o outro lado dessa história, e lamento aqui repetir o presidente Bolsonaro, porque a gente tem que pensar também na economia. E é claro que para a elitezona do fica em casa, a elitezona do que tem babá, que esteriliza a babá quando chega em casa, né? Porque tem gente esterilizando a babá quando chega em casa. Para essa elitezona, beleza, tranquilo, né? Bota as crianças com a babá, fica tudo certo. Agora, tem muita gente, a realidade normal do brasileiro médio é que ele não pode trabalhar sem saber com quem vai deixar as suas crianças. As escolas, elas têm esse papel importante de servirem como lugar para os seus filhos ficarem tendo uma boa educação enquanto você está correndo atrás do seu sustento.
não sei o quê, mas a gente não está pensando nos jovens, não tem esse problema, na verdade a gente tem que se preocupar com os avós. Aí eu digo, mas aí é que é pior mesmo, porque as crianças, quando os pais vão trabalhar, ficam com quem? Quem não tiver babá, ficam sempre com um parente mais velho, que não trabalha, alguma coisa assim, de forma que a gente acabe, os mais vulneráveis, acabam tendo mais contato com essas crianças, que se os pais foram trabalhar, também tiveram contato com os pais, e assim por diante. Então, no final das contas, observação que eu faço em relação a essa história é a seguinte, não é o ideal era que não existisse vírus, mas a vida é feita de escolhas. E as escolhas que a gente fez esse ano de deixar as crianças em casa sem educação tem consequências, e consequências que são mais nocivas, e eu mostrei aqui numericamente, do que você simplesmente botar as crianças para estudar. Você quase não tem caso de criança, e quando tem, é muito pouca morte. Então, realmente, é o que eu estava dizendo, é uma maldade. Eu acho uma maldade o que estão fazendo. Thaís Oyama. Paulo, o que esses pediatras estão dizendo é mais ou menos consensual, né? Então eles dizem que as crianças, que são 25% da população, elas representam um segmento muito pequeno na categoria óbitos, 0,6%, que é uma coisa pequena, e que o risco delas se contaminarem é menor do que o risco, por exemplo, delas pegarem influenza. E quanto àquela questão que sempre vem à tona, mas e se elas não se contaminam, mas elas servem como vetor e vão contaminar seus pais, seus avós, etc. O que os pediatras dizem é que a maior parte das crianças que pega Covid-19 é assintomática, portanto, a capacidade delas de transmitir a doença é muito pequena. A gente sabe que a capacidade de transmissão aumenta no período em que as pessoas apresentam sintomas. Quando as pessoas apresentam sintomas, é quando elas têm mais capacidade de transmitir. As crianças, dizem os pediatras, são, em sua grande maioria, assintomáticas, portanto, têm baixa capacidade de transmissão. E daí a gente sabe dos prejuízos psíquicos, psicológicos, etc. Sabe também que o maior prejuízo recai sobre as pessoas, as crianças mais pobres, porque elas não têm acesso ao ensino à distância quase sempre, porque elas não têm babás para cuidarem delas, tudo isso a gente sabe. Então, de novo, o que o pediatra falou me parece consensual, mas eu também... consensual e razoável, mas eu também entendo os pais que não querem mandar as crianças para a escola, porque uma coisa é o índice de mortalidade ser 0,6%, ser irrisório, outra coisa é seu filho fazer parte desse índice de mortalidade. Isso é apavorante, essa possibilidade é apavorante, entendo perfeitamente isso. O que a gente pode fazer é olhar para fora, olhar o que está acontecendo com os países que já abriram as suas escolas, né? Então, na Europa, por exemplo, a Dinamarca foi a primeira a abrir, depois Alemanha, Portugal, França, Suécia, o Reino Unido foi o último a abrir, abriu, fechou, mas também abriu. Então, quase todos os maiores países já abriram as suas escolas. Cada um adotou as medidas preventivas que achou necessárias, mas, basicamente, tem em comum o uso de máscaras. Só a Dinamarca, me parece que não está prescrevendo o uso de máscaras, mas os outros todos têm o distanciamento entre as cadeiras, as mesinhas e tudo mais, e as máscaras. E até onde a vista alcança, esse curto período, Dinamarca abriu em abril, abriu as escolas no mês de abril. Aí outros foram abrindo, muitos abriram em setembro. Então, nesse curto período, que a gente pode observar, não existe informações de que aumentou o contágio, de que teve uma terrível onda, nada disso. Então, por enquanto, parece que as coisas estão caminhando bem dentro dessas medidas que os países tomaram. Só que tem uma diferença. Essas medidas foram tomadas nos países europeus quando a curva da Covid-19 estava descendente. Lembremos que a gente está falando aqui de segunda onda na Europa porque houve o fim da primeira onda, por isso que a gente fala em segunda onda. Então, essas medidas de reabertura das escolas foram tomadas lá entre agosto e setembro, na maioria dos países, que foi o período em que a curva da Covid estava descendo. Não é o que acontece em todos os estados brasileiros. São Paulo, a coisa ainda está estabilizada, mas vários estados a curva está em franca ascendência. Então, essa é uma bela diferença entre o que está acontecendo aqui e o que aconteceu na Europa, e acho que isso é um critério bastante razoável para a gente levar em conta quando se fala em reabertura das escolas. Seria ótimo se o ministro da Saúde, o Eduardo Pazuello, aparecesse para dar a opinião dele sobre isso. Josias. A manifestação aí dos pediatras é de muito bom senso, né? Também no Brasil, as escolas, em várias praças, foram reabertas, né? Há diferentes escolas, há a escola infantil e a escola de adultos também, né?
tem alunos de universidades, então é ver qual deve ser retomada, qual deve ser protelada por mais tempo. Aqui deve prevalecer o bom senso. Esse drama da crise sanitária está se prolongando por muito tempo e as pessoas vão perdendo a paciência. Agora, parece de bom senso que as escolas sejam reabertas, mantendo-se essa preocupação sanitária ali, com providências de higiene pessoal, uso de máscara e tudo isso. Nós temos uma realidade muito diversa no Brasil, que uma coisa é uma escola particular, em que as pessoas têm todas as condições de seguir todos esses procedimentos, e uma escola dos fundões do Brasil ou da periferia das grandes cidades, onde o ensino já é precário. Imagine esse tipo de providência de higiene, de álcool, não é todo mundo que tem acesso a isso. Há um outro dado que é preciso levar em conta, que o Globo fez uma pesquisa, encomendou ao IBOP uma pesquisa há 2 meses, em setembro, e 72% dos entrevistados disseram que as escolas só deveriam ser reabertas depois de que todo mundo fosse vacinado contra a Covid-19. Isso dá uma ideia do receio que os pais têm de enviar os filhos à escola.